noite, galerinha, boa tarde, bom dia. Como a aula é gravada, você pode assistir em qualquer momento que você achar melhor, tá? Lembrando aí que, porventura, considerando na verdade o decreto do governador Wilson Witzel e o avanço dessa doença, esse vírus aí, coronavírus, a gente está fazendo algumas aulas aí, a gente entrou no recesso, vocês sabem disso, mas para não atrasar o conteúdo, a gente vai fazer algumas aulas gravadas aí para a gente poder continuar interagindo. Eu montei uma lista de acho que 20 questões maravilhosas para você realizar em casa, tá? E a gente vai trabalhar esse conteúdo aí seguindo, tá? Tudo que a gente já vinha trabalhando. Então você pode ficar tranquilo que a gente não vai ter déficit nenhum nesse sentido. Se você tiver alguma dúvida, eu vou estar disponível nos grupos, vou te responder prontamente assim que for possível, certo? Então, sem mais apresentações, tá? Vamos aqui à nossa matéria. Nas nossas últimas aulas, a gente estava falando, do fim do feudalismo e do chamado renascimento cultural. Lembra que a gente falou renascimento cultural, comercial, urbano, tudo isso, certo? E dentro desse renascimento a gente viu que surgiu uma nova forma de Estado, uma nova forma de governo, que é o chamado dos Estados absolutistas. Na última aula a gente trabalhou conceitos gerais, teóricos, que vão ser comuns à maioria desses Estados, certo? Só que, como eu prometi a vocês, hoje a gente vai ver, tá? Especificamente como vai acontecer, como vão se formar esses estados, tá? Aqui, no caso, francês, especificamente da França. Como é que surgiu a França, sabe? E, no caso, inglês, tá? É uma aula bem legal, a gente vai falar de alusões históricas, de filmes, séries que vão retratar esse período, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o Estado francês ele vai ser construído e ele vai se tornar um Estado absolutista, um Estado moderno, um Estado nacional, por conta, como consequência, tá? Então, primeira coisa que você já tem que saber, o Estado francês, a França, ela vai surgir principalmente, ou em grande parte, como consequência de um grande conflito que a Europa vai viver, que é a chamada Guerra dos 100 anos. E aí já uma curiosidade, o nome é Guerra dos 100 anos, mas ela não dura 100 anos, ela dura um pouco mais, a gente arredonda para 100 anos para facilitar para você, tá? Então, vamos lá. Vou passar o slide aqui. Certo? O que foi essa Guerra dos 100 anos? Ela foi uma guerra, obviamente, durou um pouco mais de 100 anos, tá? Mas ela vai ser um conflito militar entre as duas potências, vamos dizer assim, grandes potências, grandes reinos que existiam na época, que era a França, tá? E a Inglaterra. E por que esse conflito ele vai começar? Tá? Aqui as datas, ele vai de 1337 a 1453, e ela vai surgir principalmente por uma disputa de sucessão. É um conflito que briga pela sucessão ao trono francês. Ele inicia por esse motivo, tá? E isso, já guarda na sua cabecinha, é muito comum durante a Idade Média, nessa transição aí para a Idade Moderna, e até dentro da Idade Moderna vai acontecer também essas crises de sucessão, quando não se tinha uma evidência muito certa daquele que sucederia a liderança daquele povo, reino, estado, tá? Normalmente a gente tem conflitos disputando o poder, quem não quer poder, tá? Nesse caso, tá? E aí já vou dizer, essa aula aqui é uma aula meio complicada, porque é nome daqui, nome de lá, primo, irmão, filho, tia, irmão, avô, cachorro, todo mundo. Então preste atenção para você não perder o fio da meada, tá? Então vamos começar. Primeiro nome, Carlos IV, rei francês, tá? Rei naquela concepção que a gente viu lá na crise da Idade Média, rei seria um nobre, que seria o maior dos nobres, tá? A gente não está com um estado formado ainda. A França, tal qual a gente conhece, ainda não existe, tá? Então esse Carlos IV, ele vai morrer, ele acaba morrendo sem deixar herdeiros para assumir o trono. A gente sabe que nessa época os herdeiros seriam aqueles mais próximos, consanguíneos mais próximos. E aí nesse caso a gente tinha dois, segundo nomezinho, Eduardo III, que era o rei da Inglaterra, tá? Na concepção que a gente tem de feudal, tá? Ou pós-feudal, tá? Que ele era sobrinho do Carlos IV, tá? E o Filipe de Valois, não é Valois, é Filipe de Valois, tá? Que ele era primo também do Carlos IV. Os dois vão entrar numa disputa para saber quem conquistaria o reino da França. Quem queria ser o rei da França? Você queria? Tá? Então o Filipe de Valois
ele, por ser um francês, né, e estar na França, ele vai receber, né, apoio principalmente da nobreza, tá, francesa, e vai ser coroado como rei da França. É a partir do momento que ele é coroado, ele não é mais o Filipe de Valois, ele passa a ser chamado do Filipe VI, tá? O sexto de seu nome, certo? Então vamos seguir. Então, a gente já sabe que esse conflito ele acontece principalmente por conta da crise de sucessão do trono francês, a disputa entre o Filipe de Valois e o Eduardo III, tá? Aqui a imagem dele, tá? Aqui o Filipe de Valois, o bonitão aqui, né, com certo e tal, e ali o Eduardo III nessa foto aqui um pouco mais velho de quando começa essa disputa, tá? Então eu botei um versus, quem é que vai ganhar? Será que é a França, a Inglaterra, em quem você aposta, tá? E aí, muito importante, tá? Filipe de Valois virou o rei, tá? Nesse momento a gente ainda não teve um combate de fato, né, uma guerra de fato, tá? Só que o Filipe VI ele vai invadir o chamado Ducado da Aquitânia, tá? Que é um território no sudoeste francês. Eu trouxe aqui no mapa para você conseguir ver, tá? Como assim? Um território, né, que é ocupado por senhores feudais ingleses dentro da França? Como assim, professor? Vamos lembrar que no feudalismo ele é caracterizado justamente pela descentralização, pela fragmentação do poder e a divisão do território. Lembra? Aquele território era dividido em vários senhores feudais, então isso ainda não tinha acabado 100%, tá, na Europa. E, na verdade ainda acontecia, era mais comum, a gente não tinha a formação dos estados ainda. Tá? Então, a gente tinha nessa região aqui, senhores feudais que respondiam eram ingleses, certo? Apesar de serem vassalos, o que é vassalo? Você lembra? Suzerano, vassalo, eles eram vassalos do Filipe de Valois, né, o Filipe VI, eles eram ingleses. E por conta deles serem ingleses, tá, o Filipe VI vai querer retomar esse território, tá, e colocar pessoas de maior confiança. Tá? E quando o Filipe faz isso, tá, a gente vai ter o início da guerra. Tá? Óbvio que o Eduardo III não vai gostar disso. Esses nobres, lembra, né? Vamos lembrar aí como a história ela é contínua. Se a gente for lembrar da nossa aula lá de feudalismo, a gente vai ver que era obrigação do suzerano defender os seus vassalos. Então, quando o Filipe VI ataca os seus feudais, tá? Eles vão pedir ajuda, tá? Para lá o seu suzerano também, o Eduardo III, e esse vai responder, vai declarar guerra aí contra a França. E aí a gente teria a guerra contra, não o país França, mas o reino da França, contra uma guerra contra o reino da Inglaterra, certo? Essa guerra ela pode ser dividida em 3 fases, tá? A gente costuma dividir ela em 3 fases, que seria a primeira fase, a guerra da era eduardiana, que é a guerra enquanto a gente tem a luta por parte do Eduardo III, tá? A guerra carolina e a guerra Lancaster, tá? Vão ser as fases dessa guerra. É uma guerra que dura 100 anos, mais de 100 anos, mas que não é, a gente vai ver que não é um combate o tempo inteiro. Tá? A gente tem períodos de trégua, períodos de paz, e assim vai se desenvolvendo até o final da guerra. Tranquilo? Então, entendido até aí? Vamos seguir. Tá? Como é que foi essa primeira fase, a chamada Guerra Eduardiana? Tá? Aqui o mapa, né? O mapa que ele é atualizado, né? Eu peguei, não achei o mapa da época, tá? E, então eu peguei aqui só para vocês terem noção. Esse território aqui em água, tá? Ele separa a Inglaterra da França, é chamado Canal da Mancha, tá? E houve uma disputa muito grande, principalmente pela região de Flandres, tá? Que fica aqui, ó. Aí eu coloquei aqui por cima, onde era a Flandres na época, que fazia parte da França. Hoje não faz mais, a área Bélgica, tá? O território da Bélgica, mas naquele momento fazia parte do contexto, tá? Então, havia uma disputa muito grande por esses territórios, tá? É óbvio que vão querer controlar, tá? Controlar essa faixa do mar seria importantíssimo para ganhar a guerra, para definir as batalhas que vão acontecer. Por quê? Vamos lá, gente. Não sei se vocês entendem de guerra, quem já leu aí a Arte da Guerra, tá? Mas é o seguinte, essa batalha, essa primeira batalha aqui que aconteceu mais ou menos onde está esse círculo, ela é importante porque ela definiu em qual solo, né, se a guerra ela se travaria em território inglês,
ou em território francês. Isso é fundamental, porque quando a guerra está acontecendo no seu território, é muito mais complicado para você se defender, porque os campos estão sendo atacados, as produções estão sendo atacadas, a população fica com medo. É muito mais difícil você lidar com uma guerra em território próprio do que uma guerra em território estrangeiro, certo? E nesse primeiro período, tá, a gente vai ter a primeira batalha aí, vai ser vencida pela Inglaterra, tá? E não só a primeira batalha, mas uma sucessão de batalhas vão ser vencidas pela a Inglaterra. Ela vai ter uma sucessão de vitórias nesse primeiro momento, nessa fase eduardina, que a gente chama, tá? Pelo controle ali do Canal da Mancha, da região do Flandres, tá? Que era importante fluxo comercial e econômico, tá? Que antes era de domínio francês, certo? Entendido isso, vamos para o próximo, tá? Por que que a Inglaterra ela vai vencer, tá, esses primeiros combates? Eu sei que vocês gostam de entender como é que se desdobrou o conflito. Era principalmente por causa da arquearia inglesa, tá? Os arqueiros ingleses eram muito famosos durante o período, tá? Inclusive era utilizado como uma arma fantástica, tá? Não tinha canhão na época. E inclusive Eduardo III, em determinado momento, proibiu qualquer outra prática esportiva que não fosse o arco e flecha. Para quê? Para que todos os seus cidadãos, todos aqueles habitantes da Inglaterra fossem exímios arqueiros, e naqueles que eram já arqueiros, ele encontrasse os melhores ainda para utilizar, tá? Isso vai fazer com que eles tenham uma vantagem muito substancial contra a França nesse primeiro momento, tá? Onde a guerra vai acontecer principalmente no mar. Em contrapartida, a França, tá, a maior força do exército francês era a sua cavalaria, certo? A França era um lugar muito nobre, vamos dizer assim, aristocrático, tá, em que a cavalaria era uma prática da elite. Tá? Então eles saíam para caçar, tinham muito orgulho dessa cavalaria, tá, que eram muito bem treinados. Tá? Nessa imagem a gente inclusive consegue retratar a cavalaria francesa enfrentando a arquearia inglesa. Tá? Certo? Deixa eu passar isso aqui. Vamos lá. E aí vamos falar um pouco das batalhas, assim que o slide carregar aqui. Aí, foi. A primeira das batalhas, em 1340, vai ser a Batalha de Sluis, tá? Que vai ser essa batalha que vai definir que a guerra será travada em território francês por conta da vitória da Inglaterra. Por que a Inglaterra ela vai vencer? Tá? Que apesar da França ter feito muito mais navios, muito mais embarcações, a arquearia vai ser importante, tá? Porque eles eram arqueiros muito precisos e, além disso, vão incendiar a ponta das flechas, vão incendiar as embarcações francesas e acabam vencendo essa batalha importantíssima que define que a guerra será travada em território francês. Tranquilo? Próximo slide, tá? E aqui é um pouco, esse slide consegui carregar, tá? Ele vai retratar um pouco de como essas vitórias, tá? Por parte da Inglaterra nesse primeiro momento da guerra que a gente chama de Eduardina, tá? Ao final da primeira fase, a gente vai ter essa configuração do território francês, tá? Deixa eu dar uma passadinha para lá, tá? É o seguinte, tá? Aqui em amarelo, o que vai ser o reino da França, a gente não está falando da França como um país, e em vermelho, o que seria, né, disposições do rei da Inglaterra. Percebam a quantidade de território que vai ser conquistado na França pela Inglaterra, pelo regime do Eduardo III, tá? Isso vai trazer muitas conquistas e perdas, né? Conquistas para a Inglaterra e perdas para a França, tá? Isso vai forçar a assinatura de um tratado chamado Tratado de Bretigny, né? Não sei se a pronúncia correta é essa, mas é meio que um tratado de paz. Por que esse tratado de paz, professor? A peste negra, tá? Nesse momento, na França, na Europa como um todo, a gente vai ter um avanço sistemático da peste negra, tá? Uma epidemia muito grave, tá? Que vai devastar cerca de 1/3 da população da Europa. É algo gravíssimo, tá? Muitas pessoas vão morrer e vai forçar com que ambos os exércitos deixem um período de paz, tá? Afinal, a peste ela vai assolar de forma muito grave também os exércitos, tá? De ambos os lados.
e aí eles vão fazer um tratado muito por consequência dessa peste negra, tá? Esse tratado vai definir o respeito a essa configuração territorial, etc. Vai ser um pouco desfavorável para a França, em virtude da Inglaterra ter mais poder no momento, tá? Mas é importante a gente ter noção dessa configuração do território, tá? No próximo slide, vou passar aqui, tá? Então, após o tratado, tá? Né, 39 artigos, tá? Que incluem pesadas sanções à França, tá? Como aceitar a perda dos seus territórios. A França, ela vai ficar apenas com esse território aqui que está em lilás, né? Então, o restante ela perdeu e acabou sendo dividida ou para a própria Inglaterra ou para senhores feudais ou nobres ingleses, tá? Eu percebo que a França ela acaba sendo duramente derrotada nesse primeiro momento da guerra, tá? E a gente vai ter, por conta não só da guerra, tá? Mas uma conjunção de fatores, as chamadas jaqueiros, tá? Primeira em 1358, que são revoltas populares de caráter violento, tá? Por que essas revoltas, tá? A gente tinha a miséria não só por causa da guerra, tá? A guerra ela vai quebrar a economia, de certa forma, ela vai fazer com que a economia se volte totalmente para a guerra, o que vai fazer, né, também com que a população meio que fique de lado, tá? Somado a isso, o avanço da peste negra, que vai matar muita população, então a França ela acaba num momento muito de debilidade, muita fragilidade, o que vai fazer com que o povo, esses camponeses, eles se revoltem com essa administração que está sendo feita, tá? E eles vão fazer revoltas populares violentíssimas, querendo aí fazer valer, né, a sua vontade. Aí aqui é uma retratação de uma jaqueira, um quadro famoso, tá, que vai retratar isso, tá? Aqui está dizendo muito do que eu estou dizendo, da peste negra, vai dizimar, etc. E aí jaqueira é um termo utilizado para designar essas revoltas camponesas, tá? Que vão ser muito violentas, mas também vão ter uma brutalidade, vão ser reprimidas na medida também, né, com uma proporção muito violenta, tá? Então é violência por ambos os lados, muitas pessoas vão morrer, inclusive, nessas jaqueiras, e vai facilitar ainda a disseminação ainda da peste, tá? Ela não está controlada nesse momento ainda não. Tranquilo? Entendida a primeira fase? Simplesmente, a primeira fase vai ser marcada principalmente por grandes vitórias da Inglaterra, tá? E grande domínio em território francês. Tranquilo? Bem simples. Tá? E aí a gente vai para a segunda fase, que seria a Guerra Carolina, tá? É um segundo momento da guerra. E aí vai mudar um pouquinho, tá? Essa segunda fase vai ser marcada principalmente pela recuperação de territórios perdidos, né? Na França, a França vai recuperar esses territórios, tá? Sim, eles vão acabar descumprindo o acordo de paz, né? A França muito indignada com as sanções pesadíssimas e vai aí com já o Carlos V, né? Já não mais o Filipe VI. Filipe VI morre, seu filho assume, Carlos V, tá? Ele vai começar a liderar tropas para tomar outros territórios franceses e recuperar a honra, tá? Da França, que tinha sido muito abalada com as derrotas para a Inglaterra na primeira fase da guerra, tá? Vai ser muito destaque ali o Bertrand do Westley, tá? Que é um general do Carlos V, que vai ser notabilizado pela sua fantástica estratégia militar, tá? Ele vai ser muito responsável por tomar muitos territórios franceses com uma hábil estratégia militar, derrotando aí muitas tropas inglesas, tá? Né? A segunda fase aí, né, em mais um resumo, o filho do Filipe VI, Dom João II, ele tinha sido capturado pelos ingleses, tá? Era um dos seus filhos. Ele, na verdade, quem assume o governo, na verdade, é o Dom João II, tá? Quando o Filipe VI morre. Só que ele é capturado numa batalha pelos ingleses. E aí o seu filho Carlos V, que assume o governo, tá, dos franceses, e aí ele vai retomar aí diversos territórios do reino francês, tá? Tranquilo? Então, a gente vai ter mais um momento de uma trégua forçada, tá? Então a gente tem a primeira fase, trégua por conta da peste negra, segunda fase, né, vitórias da França, retomada de territórios, e aí uma trégua, agora não mais tanto pela peste negra, mas por problemas internos tanto da França quanto da Inglaterra, tá? O Eduardo III acaba morrendo, tá? E aí o seu sucessor,
o Ricardo II, ele não é que ele não tem a capacidade de governar, mas pensa comigo, quando você tem uma liderança muito poderosa, aquele cara que você, não, o cara, confio nele, vou cego nele, onde ele mandar eu vou, né? Você tem uma confiança que foi construída ao longo do tempo, com muitas vitórias e uma administração fantástica por parte do Eduardo III, e aí chega um cara novo, você fica meio assim, né, desconfiado, então, será que ele é bom mesmo? Não é possível, ele não está à altura do Eduardo III. Tá? Então, quando ele sobe ao trono, ele já sobe com muitas dívidas, já sobe ao trono com muita contestação à sua figura. Tá? Então, esse Ricardo III vai estar num momento de muita instabilidade. Tá? O que vai fazer que ele sofra até um certo golpe e seja sucedido aqui, né? Eu trouxe o rosto dele para facilitar, porque realmente é muito nome. Tá? Ele é sucedido pelo Henrique IV, tá? Henrique IV, não é Henrique VIII, tá? Henrique IV, tá? Atenção, tá? Ele vai ser sucedido e aí ele sim vai conseguir ficar à frente da Inglaterra, tá? E na França, tá? Então, na Inglaterra a gente estava tendo muitas disputas pelo trono, lembra que eu falei que essas disputas são comuns, tá? E na França, tá? O rei da França tinha morrido e acaba sendo o trono para o seu filho, indo para o seu filho, que é o Carlos VI, que é o cara maluco, o cara doido, mano, mas o trono é dele, tá? E esse Carlos VI não é que ele é doido o tempo todo, ele tem surtos psicóticos. Então, enquanto ele está são, ele está lúcido, ele governa, administra, mas do nada o cara dá um surto, começa a falar nada com nada, e doido mesmo, não consegue administrar a França. Então, a gente tem meio que uma trégua forçada, que é um período em que ambos os reinos estão muito debilitados para lutarem. Então, essa guerra ela fica meio de lado, tá? Entendido aí? Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Pera, passei demais. Guerra Lancaster, a terceira fase da guerra, tá? Muita atenção. A gente teve a primeira fase, vitórias da Inglaterra. Segunda fase, retomada de territórios por parte da França. Terceira fase agora, ela vai ser uma fase com conflitos internos, né? Já estava acontecendo antes, permanece acontecendo, tá? Essa trégua, né, forçada, ela está entre o contexto aí da terceira fase, tá? E em que a gente vai ter uma grande disputa, né? Enfim, algumas batalhas vão acontecer. No início dessa terceira fase, a Inglaterra começa ganhando, mas a gente vai ver que ao final, vou dar spoiler, a França vence, tá? Essa guerra de 100 anos, tá? Dei spoiler, tá? Enfim. Mas como é que funciona? Como é que vai se estruturar esse período, tá? O Henrique V vai invadir, tá, a região do norte, né, da França, tá? Que é a região da Normandia, muito famosa aí na Segunda Guerra Mundial, né, no dia D, tá? E vai vencer aí a Batalha de Agincourt, tá? Azincourt, que é retratada nessa imagem aí. Batalha importantíssima. Ele vai tomar novamente vários territórios da França e a França vai se ver novamente fragilizada, tá? Inclusive, a França ela vai estar, né, na guerra muito fragilizada. O rei francês não foi nem coroado, tá? Nesse momento, tá? E aí entra a figura de uma mulher importantíssima na história, Joana d'Arc. Já ouviram falar, né? Com certeza. Joana d'Arc é importantíssima. Em 1429, a Joana d'Arc era uma camponesa, filha de camponeses, vai participar decisivamente da guerra e vai definir, de certa forma, os destinos da guerra. Tá? De certa forma, a vitória francesa tem responsabilidade em grande parte da atuação da Joana d'Arc. Tá? Essa Joana d'Arc, como é que funciona? Tá? Vou falar a lenda para vocês da Joana d'Arc. Tá? A Joana d'Arc, tá? Ela é uma camponesa, tá? Ela vai chegar na França no momento em que a França está muito debilitada por conta da derrota na Batalha de Agincourt, tá? Certo? O próprio rei francês, ele ainda não tinha sido coroado, porque a tradição de coroação, né, do rei francês, ela era feita numa província francesa, era uma tradição, e essa província estava tomada pelos
pelos ingleses, certo? E a Joana d'Arc ela começou a fazer profecias de que a França ia triunfar, que a França ia vencer, que era responsabilidade aí do rei, né, o rei ser coroado, se não me engano é o Carlos VII ser coroado rei da França, né, ele seria coroado, porque ele governava a França na prática, mas ele não havia sido coroado como rei francês, porque a região onde seria a sua coroação estava tomada pelos ingleses. E ainda diz a lenda que eles quiseram testar a Joana d'Arc, tá? A tradução, o desenho dela aqui, tá? Fazendo o seguinte, eles chegaram e queriam saber se ela era de fato profecia ou se ela estava mentindo, e eles colocaram o rei francês vestido com roupas, né, de camponês, roupas normais, dentro de uma festividade, tá? E aí levaram ela lá, certo? E aí não se sabia quem era o rei da França, porque nessa época não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha TV, né? Ele foi coroado, a nobreza, a cúpula da nobreza, da aristocracia francesa conhecia ele, mas o povão, né, não sabia. Ele ficaria sabendo através das pinturas, né, e tal, mas na guerra isso não tinha sido disseminado. E aí diz a lenda que a Joana d'Arc ela passa pelo rei francês e ela reverencia ele sem saber que ele era rei e diz que ele deveria ser coroado, tá? Isso aí vai impactar muito ele, isso é a lenda, né? E aí ele vai dar um exército para ela e a partir desse exército ele vai permitir que ela lutasse, tá? Que ela só tornasse uma cavaleira, tá? Ou seja, que ela pudesse lutar como soldado, tá? As mulheres não poderiam lutar nesse período. Inclusive tem um personagem muito conhecido, não sei se tão conhecido agora, tá? Numa série muito famosa, que é a representação histórica, né? uma alusão a Joana d'Arc. Vocês lembram lá do Game of Thrones, aquela cavaleira, que é nomeada cavaleira, chamada Brienne de Tarth, né? Ela é uma representação, né, da Joana d'Arc, tá? Uma mulher muito honrada que ganha o direito de lutar como soldado pela sua nação, certo? E a Joana d'Arc, ela vai trazer, tá, de fato, vitórias significativas e retomada de diversos territórios franceses, inclusive o território que possibilita que o rei francês Carlos VII seja coroado, tá, de fato, o rei francês. Tá? E ela vai virar o curso da guerra, tá? Vai se tornar uma heroína dentro das fileiras francesas, tá? E vai trazer muitas derrotas à Inglaterra. Visto isso, nessas derrotas, os ingleses vão capturar a Joana d'Arc e ela acaba sendo, né, ela é capturada em 1431, tá? E ela vai ser condenada num tribunal na cidade de Rouen, tá? Onde ela vai ser queimada pelos ingleses. Tá? Eles vão dizer que ela era uma bruxa, que ela utilizava de magia negra e por isso que os franceses estavam vencendo. Tá? E ela acaba tendo esse fim trágico, tá? Muito triste, né? Apesar de se tornar ainda hoje um dos símbolos de resistência da nação francesa. Tá? Em 1803 ela vai ser oficialmente declarada como um símbolo da França por decisão do Napoleão. Ela acaba se tornando um símbolo da nação francesa, tá? Ó, símbolo da nação, símbolo de nacionalidade. Olha a formação do Estado Nacional começando aí através de símbolos heróicos. Um exemplo de um herói brasileiro que vai ser fundamental para a formação da ideia de nacionalidade do Brasil, por exemplo, e da formação do regime republicano. Lembra do Tiradentes? Tiradentes também vai ser um herói brasileiro, elevado como um herói brasileiro. Aqui é a Joana d'Arc, tá? Em 1909, ela vai ser canonizada, né? Ela vai ser beatificada, tá? Ou seja, santificada em 1909 e em 1920 ela é canonizada, se tornando uma santa francesa, tá? Católica, pelo Vaticano em 1920. Então ela foi canonizada, inclusive hoje Joana d'Arc é uma santa, tá? Tranquilo? E aí, a partir da atuação da Joana d'Arc, que já reconquista diversos territórios para a França, tá? E com a sua morte, tá? Ela vai trazer uma garra, uma efervescência, uma vontade de lutar muito grande para as tropas francesas, tá?
essas tropas francesas vão lutar aí em nome da Joana d'Arc, e não mais, e até o que a própria Joana d'Arc fazia, falava, eles não lutam mais pelo rei, eles não lutam mais por interesses econômicos, agora eles lutam pela França, pelos franceses, pela nação francesa, tá? E com isso eles vão ter sucessivas vitórias em batalhas, tá? Até culminando na Batalha de Castillon em 1453, ganhando a guerra, tá? Dos 100 anos, tá? Com vitória para a França, tá? E isso vai ser fundamental para a formação da França enquanto Estado moderno, Estado nacional. Ao fim dessa guerra, tá? A liderança e a força dos senhores feudais teria diminuído muito, certo? E a força e centralização do poder na mão do rei teria aumentado muito, e a gente tinha um sentimento de compartilhamento de nação, tá? Essa ideia de que é um povo único, uma nação, é justamente essa ideia de uma nação, tá? A França é uma nação, os habitantes da França são irmãos, são franceses contra um inimigo estrangeiro, tá? Isso favorece a formação da França como um Estado nacional, um Estado moderno, tá? Com os elementos que a gente viu nas últimas aulas, certo? Na nossa última aula especificamente, um exército nacional único, uma língua única, um sentimento de nação único, a definição de fronteiras daquele território, a soberania daquele povo, o poder absoluto na mão do rei francês agora, que representa a nação francesa. Tudo isso vai definir a França como Estado nacional, a formação do Estado francês, certo? Como a gente disse na última aula. Agora a gente vai ver, né, estamos vendo o exemplo específico de formação de cada um desses estados, nesse caso o Estado francês. Foi o primeiro, professor? Não, não foi o primeiro. Na verdade, os primeiros estados a se formarem como estados nacionais, de fato, é Portugal e Espanha. Só que a gente vai ver eles nas aulas de grandes navegações, porque o processo de unificação e formação desses estados nacionais está ligado diretamente às grandes navegações. Então é melhor trabalhar eles já nesse contexto, porque não fica separado e é mais fácil de entender. Tá? Se a gente trabalhar de forma mais separada, fica muito complicado de entender as grandes navegações, até porque não tem como separar esse processo, porque é uma coisa só, no caso português e espanhol. Tá? E agora a gente falou da formação em inglês e está ligado diretamente como consequência também do fim da Guerra dos 100 Anos. Então a primeira coisa para você gravar e para você ter na sua cabeça, fazer a sua anotação, é que a Guerra das Duas Rosas é uma consequência direta ou indireta da Guerra dos 100 Anos. Tá? Ela vai durar de 1455 a 1485, certo? Não é uma guerra tão longa assim quanto a dos 100 anos, mas é muito importante para a definição da Inglaterra como Estado Nacional. Tá? Então vamos lá. Aqui vai ser complicado, hein? Aqui tem nome pra caramba, tá? Então vamos com calma, eu vou tentar fazer da forma mais simples possível para vocês entenderem. Não precisa se apegar tanto aos nomes, a quem foi fulano, quem foi ciclano, é mais para vocês entenderem o processo. Só que para vocês entenderem o processo, vocês têm que prestar atenção nessas sucessões, tá? Vamos lá. Introdução. O que foi esse conflito? Foi um conflito, né? A Guerra das Duas Rosas é um conflito por duas famílias, tá? Que mantinham o poder desde sempre na Inglaterra. Eles sempre estavam ali na esfera de governo, na esfera de poder. Essas duas famílias eram a família dos York e a família dos Lancaster, tá? Representada por duas rosas, tá? Por isso que o nome da guerra é a Guerra das Duas Rosas, uma rosa branca e uma rosa vermelha. Ambas elas tinham origem numa outra família muito poderosa inglesa que era chamada a Plantageneta, que governava a Inglaterra lá desde o século XII. Você vê quanto que eles estavam no poder ali. Então vamos lá. Então, como eu já disse, é uma consequência direta da perda da Inglaterra para a França, né, na Guerra dos 100 Anos. E aí como é que vai começar? O rei Henrique VI, que a gente viu, que estava lutando
contra a França, perdeu a guerra. Ele era da família Lancaster, certo? Ele, por perder a guerra, foi considerado um rei fraco para governar. E ele se dizia na cúpula de poder que ele era muito influenciado por sua esposa, a rainha Margarete de Anjou. E por conta disso, vão começar a contestar o seu poder. O governo dele, a administração dele vai se tornar muito conturbada. Apesar disso, né, já tinha um cara de olho no poder, era o Ricardo, duque de York. Tá? Ele primeiramente queria esperar o Henrique VI morrer para tomar o trono, só que o Henrique VI acaba tendo um filho. Quando o Henrique VI tem um filho, o Ricardo ele já pensa, poxa, quando ele morrer o trono vai passar para o seu filho, então eu tenho que agir agora, eu não posso esperar ele morrer. E aí o Ricardo, ele vai iniciar um movimento, vai juntar as suas tropas, as suas cavalarias, e vai iniciar um confronto para depor o Henrique VI. O objetivo inicial era que ele renunciasse. Henrique VI não renuncia, recusa a se renunciar, e a gente vai ter uma batalha, a batalha chamada de 100 Albas, tá? Onde o Henrique vai ser capturado pelo Earl de Warwick, tá? Que ele é aliado aos York. Ele é capturado e preso, tá? Ele vai ser preso diversas vezes, a gente vai ver, o cara fujão, ele é um cara muito fujão, tá? E com a prisão dele, Ricardo vai tomar o trono, tá? Inglês para si. Tranquilo? Resumindo, que é muito nome. O Henrique VI é um rei fraco, perdeu a guerra. O Ricardo vai falar, é um rei fraco mesmo, vou tomar o poder. Vai iniciar um movimento para derrubar ele do poder. No meio da batalha ele vai ser capturado por um cara chamado Earl, tá? Earl é um cargo, na verdade, é como se fosse conde, se não me engano, de Warwick, que é uma província, que é aliado dos York, vai capturar ele, sem ele, com ele preso, né? A gente vai ter um vácuo de poder que vai ser assumido pelo Ricardo, tá? E a gente tem que lembrar que a gente está na estrutura feudal, são famílias, são nobrezas que brigam entre si e lutam por poder. Aquela que tem mais poder vai ganhar o governo, vai se tornar o rei. O rei não é aquele que governa o Estado-nação, é aquele dos nobres que se destaca. Lembra que a gente falou isso? Então, a gente está vendo isso justamente na prática. São nobres disputando aí o poder, a autoridade real, tá? Então vamos lá, desenrolar da guerra. O Ricardo, ele passa a governar, tá? Como Ricardo II, Ricardo III, perdão, Ricardo III, a partir do momento que o Henrique VI é capturado. Certo? E aí, com a sua captura, né, ele começa a administrar, ele vai governar, tá, até a sua morte. Tá? Ricardo passa a governar, mas ele é assassinado em uma batalha, a Batalha de Wakefield, tá, em 1460. E aí, o seu filho, Eduardo IV, passa a se tornar o rei, tá, a sucessão hereditária. O Ricardo III passa a governar, Henrique está preso, o filho dele morre, o governo vai para o seu filho, tá? Então, vamos lá. Em 1465, o Eduardo IV vai capturar novamente. O Henrique tinha fugido, tá? Ele tinha fugido de novo com o apoio de... não, na verdade, ele fugiu naquele primeiro momento, ele é capturado pelo Earl de Warwick. Ele foge, tá? Enquanto ele foge, o Ricardo vai morrer. O Eduardo assume o comando, e quando o Eduardo assume o comando, ele fala, olha, eu tenho que capturar o Henrique, tá? Porque ele pode conclamar o trono de novo, conseguir apoio para me derrubar, tá? Porque eu não tenho o mesmo prestígio do meu pai, o Ricardo III, eu tenho que me blindar, me proteger desse golpe. E aí ele vai capturar novamente o Henrique, só que ele vai escapar com o apoio do Earl de Warwick. Está escrito errado aqui, depois eu corrijo para mandar para vocês. Tá? O Earl de Warwick, que antes tinha ajudado o Ricardo, olha a confusão, negócio de novela das 6. O Earl de Warwick tinha antes estado do lado do Ricardo, só que ele não concorda com a administração do Eduardo IV, ele vai trair, tá, o Eduardo IV
ajudando o Henrique a fugir, tá? E aí ele passa a apoiar os Lancasters agora para a sucessão do trono, certo? Aqui é Henrique VI, tá, gente? Está escrito errado, depois eu corrijo. Após conflitos, o Henrique VI vai ser capturado por uma terceira vez, tá? No ano de 1471, na Torre de Londres. E aí o Eduardo IV já vai pensar, poxa, esse cara vai me dar problema, né? E vai mandar matar aí o Henrique VI. O Henrique VI vai ser morto nesse momento, certo? O Eduardo IV vai governar durante toda a vida, até em 1483, onde ele vai falecer. O céu tem como? Faleceu. E ele vai deixar o trono para o seu filho, Eduardo V, tá? Só que o Eduardo V, nesse momento, tinha 12 anos de idade, que não era um impedimento para ser coroado, ele poderia ser coroado com essa idade. Porém, perdão, eu já tinha me confundido. O Ricardo III aqui, tá, que é o sucessor do anterior, Ricardo II, que é tio do Eduardo, inclusive, ele vai capturar esse menino de 12 anos, o Eduardo V, tá? E vai matar ele, possivelmente vai matar ele na Torre de Londres para tomar o trono. Como o Eduardo V era apenas um jovem de 12 anos, ele não tinha muito poder na aristocracia, na nobreza, para terem pessoas que defendessem ele. Então essa nobreza passa a apoiar muito mais o seu tio, Ricardo III, para dominar o trono. Entendido? É bem complicado. Vou tentar resumir. Eduardo III, o Ricardo II depõe o rei Henrique VI, certo? O Henrique VI vai ser preso e solto por 3 vezes. Nesse interim, separa o Henrique, está sendo preso, solto, não pensa nele, vamos pensar só aqui no Ricardo. O Ricardo vai governar até a morte dele, vai vir o filho dele, Eduardo IV, vai governar, também vai governar até a morte. Quando ele morre, vai governar o Eduardo V, filho do Eduardo IV. Eduardo V tinha 12 anos, o tio dele, Ricardo III, vai mandar matar ele para assumir o trono, tranquilo? O Henrique vai ser preso por 3 vezes, na última, durante o governo aí do Eduardo IV, vai mandar matar ele, para ele não poder conclamar o trono, tranquilo? Simples, vamos seguir. E aí, já chegando aqui no fim da guerra, tá? Ela não dura tanto tempo quanto a de 100 anos. Como é que vai ser o fim dessa guerra? Os Lancaster, eles já tinham percebido que não tinham mais como tomar o trono, eles não tinham poder mais para isso, eles tinham perdido muitas batalhas, muitos soldados não tinham poder financeiro nem de pessoas para tomar o trono. Eles vão apoiar um nobre muito poderoso que vivia lá no oeste da Bretanha, no oeste francês, o Henrique Tudor, né, já da dinastia Tudor. E eles vão oferecer o trono, né, e falar, olha, Henrique, eu apoio o seu governo, eu apoio você na realeza, se você juntar o exército e derrubar o Ricardo III, que representava a família dos Yorks, tá? E o Henrique Tudor vai aceitar esse convite e vai reunir uma tropa, tá, muito poderosa e vai invadir a Inglaterra. Ele vai vencer as tropas do Ricardo III, o Ricardo III vai ser morto e com isso ele vai ascender ao poder. Ele vai chegar ao cargo de rei da Inglaterra. Uma vez que ele chega ao cargo de rei da Inglaterra, ele vai se casar com Isabel de York, que é filha do Eduardo IV, certo? E com isso, com esse casamento, os casamentos desse período eram políticos, ele consegue apaziguar, pois os York não vão se levantar contra ele, porque ele também está representando a casa, a família dos Yorks, através desse casamento. Então vai haver uma aproximação entre as duas casas, a dos Lancasters apoiando Henrique Tudor e a dos York apoiando, né, esse casamento com a Isabel de York, certo? Unificando o poder na dinastia chamada dinastia Tudor, certo? E aí essa guerra das duas rosas, essa disputa pelo poder vai se enfraquece a nobreza feudal, semelhante ao que acontece lá na França, e o rei, o Henrique Tudor, vai conseguir concentrar muito do poder, tá, para si, formando um exército nacional, criando características que a gente já viu comuns na formação de um Estado moderno, de um Estado nacional. Então vai se formar aí
o Estado Nacional Inglês. Tranquilo? Aqui é só uma representação para vocês verem, tá? A rosa vermelha, que representa o símbolo, né, da família dos Lancaster, e a rosa branca da casa dos York, vai se unir aqui com Henrique VII e Isabela de York, Mary, né, casados, e vai fazer a rosa tudo, que vai representar agora a dinastia tudo. E aí perceba, ela é uma fusão das duas, ela tem as pétalas vermelhas e as pétalas brancas, representando que a dinastia Tudor, ela é uma união desses dois processos, dessas duas famílias, tá? E aí, por isso, a gente tem o fim desse conflito e a formação, a centralização do poder nas mãos do rei, né, inglês, Henrique Tudor, que vai iniciar uma dinastia. A gente vai ver lá nas próximas aulas que o sucessor dele, o Henrique VIII, o Henrique VII, o Henrique VIII, vai ser o cara que vai fazer o ato de supremacia, a Revolução Anglicana, né, instituiu o anglicanismo, tá, demonstrando muito poder, tá, na Inglaterra, certo? E vai marcar o processo de formação do Estado, né, o inglês, do país Inglaterra, do Estado, da Inglaterra enquanto Estado, e não mais vários reinos de várias famílias disputando, assim, né, tendo em comum aí o caso francês. Bom, eu espero que vocês tenham eu tenha conseguido passar para vocês de forma clara como vai ser esse processo de formação do Estado francês, do Estado inglês, que vocês consigam fazer associações com a nossa última aula, tá? Que vão mostrar para vocês aqueles elementos em comum para a formação do Estado moderno, a formação do regime absolutista, tá? Façam essas ligações, esses ensaios ligando uma aula na outra, percebam esses elementos comuns aqui, para a gente continuar trabalhando. Nas próximas aulas a gente vai ver já o Estado português, o espanhol, as grandes navegações, e aí as transformações, seguindo naquela ideia de reforma cultural, que vão fazer com que a Europa, né, mude para essa modernidade, tá? Falta o aspecto religioso e alguns outros, e aí posteriormente a gente vai ver já uma crise desse sistema, no início do que a gente vai chamar de iluminismo. Tá? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Qualquer dúvida eu estarei à disposição, vou responder a vocês, tá? Eu queria dizer em nome do curso, tá, para vocês, mesmo que a gente não esteja tendo as aulas presenciais, é por um motivo de força maior, a gente vai estar apoiando vocês em tudo que vocês precisarem. É uma hora de focar os estudos, tá? Porque a galera vai estar dispersa, é o momento de você focar, de você aproveitar esse tempo que você não sei, indo para um outro curso, para a escola, para você sentar, estudar, aprofundar os seus estudos e focar, né? Ter a ideia já nessas provas que vão vir aí, provavelmente vão ser adiadas, a gente vai ter ainda um período a mais para trabalhar, então não disperse, continue estudando, a gente está aqui, vai fazer conteúdo para vocês, vamos desenvolver, vou fazer slide, vou fazer PDF, vou fazer lista de exercícios, tem uma lista sobre essa matéria de 20 questões, eu vou mandar para vocês, e podem perguntar mesmo, perguntem, conversem, dialoguem, tá? Para a gente continuar essa interação legal, esse aprendizado, tá? Da melhor matéria que existe, né, obviamente, que é a história. Obrigado, boa noite para vocês.